Eu não falo com empresários. Aliás, muita gente ficou falando besteira que eu tinha colocado meu empresário para tratar do caso Adriel. Eu não preciso disso. Meu empresário não precisa disso. Eu estou no Grêmio porque eu sou um profissional e eu exijo respeito quanto a isso. Ou as pessoas param de falar besteiras, ou elas devem estar com dinheiro, porque eu vou começar a acionar o meu advogado e aí a gente vai se entender na justiça, porque eu não vou baixar meu nível. Eu tenho uma história muito linda aqui dentro desse clube. O clube fez muito por mim. E eu agradeço até hoje. E eu, com certeza, dei bastante para o clube também. Então, nesse ponto, eu exijo respeito. Porque eu sou pai de família e sou responsável, e muito. Quanto à tua pergunta, eu não quero saber com quem o Adriel conversa ou ele é representado ali fora. Por A, por B ou por C. O Papa pode ser empresário do Adriel, que eu não vou me incomodar. Essa pessoa que você citou, que eu nem conheço, pode ser o representante dele, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Nenhuma. Nenhuma. O que eu quero, o que o clube quer, é que o jogador cumpra com suas obrigações. Quando ele não cumprir com as obrigações, ele vai ser multado. Aí eu pergunto para vocês, o Paulo foi explicar para vocês, nós conversamos no vestiário, eu soube da atitude do Adriel, até então ele vinha sendo multado, eu soube que ele deu a entrevista para um colega de empresa de vocês, não importa o colega, podia ser qualquer um. Ele sabe que não poderia dar aquela entrevista. Ele expôs a parte tática do time. Aí ele tinha que ser punido, porque ele já vinha sendo multado por indisciplina por outras atitudes dele. Aí foi a gota d'água. Só que eu fiquei sabendo no dia do jogo. Todo dia do jogo tem uma reunião com a diretoria e a comissão técnica. E aí eu decidi juntamente com a diretoria que eu iria afastar ele daquele jogo pela indisciplina grave dele. Grave dele. Então, o que ele tem ali fora com qualquer tipo de empresário, não cabe a mim decidir a vida dele. Cabe a mim e a diretoria do clube aconselhar o jogador. E é o que eu mais faço. Ele, já falei para ele, eu gostaria muito que ele tivesse aqui, ele dando entrevista. Ele não quis vir dar. Eu queria muito que ele tivesse aqui. Ele sabe o quanto eu protejo ele. Muita gente está falando, o Grêmio, o Renato, não é dele expor o jogador em público. Eu pedi para o Paulo ir falar com vocês. Eu pedi, justamente por quê? Porque depois da coletiva, ou durante a partida, todo mundo iria se perguntar, por que o Adriel não está jogando? Por que o Adriel foi afastado? O que houve com ele? 1 milhão de perguntas. Ele antecipou. Ele pensou na frente. Ele foi lá explicar justamente o ocorrido. Simples, porque depois iam bombardear o treinador, iam bombardear ele depois do jogo. Por isso. Então já foi explicado antes da partida, corretamente, o porquê que o jogador não iria jogar. Simplesmente por isso. Então vocês têm que parar de falar que aqui dentro a diretoria, o treinador não gosta de A, B ou C lá fora. Quem tem que gostar ou não gostar é o jogador. O jogador sabe com quem ele anda lá fora. Nós aconselhamos. Não só Adriel, qualquer outro jogador, a gente quer o bem do jogador. Eu fiz vários jogadores aqui dentro do Grêmio. E eu já falei para ele no início do ano, banquei ele, até 3, 4 meses atrás, ninguém queria falar com o Adriel, né? Ninguém sabia quem era o Adriel. Ninguém queria ser procurador do Adriel. Hoje tem uma fila. Ele tem que descobrir, ele tem que saber com quem ele vai andar ali fora. Ele sabe com quem ele vai assinar. A vida é dele. A nossa parte é proteger o jogador e aconselhar o jogador. É o que a gente faz. Então não fique especulando que A, B ou C aqui dentro não gosta de A, B ou C lá fora. Eu tenho uma filha, eu tenho que passar a mão na cabeça da minha filha. Eu tenho que criar minha filha. O Adriel, a gente aconselha. Ele tem 22 anos. Eu quero fazer ele um grande jogador. Ele tem potencial. Eu falei para ele, Adriel, olha onde você está. Olha o tamanho desse clube. Hoje você está jogando. No início do ano, ele procurou o Paulo e procurou a mim. Procurou o Antônio. Pediu para ser emprestado. Nós falamos para ele, Adriel, não, fica aqui. Você vai receber oportunidade, você tem potencial e é contigo. Trabalhou, ganhou a posição. Agora, no momento que ganhar uma posição de uma maneira e depois começa a cometer ato de indisciplina, ele vai ser punido, como ele foi. Chega numa punição que você tem que, peraí, só multa não.
Tem que acordar. Tem que acordar para a realidade. Ele vivia num patamar que eu não tenho nada a ver com o patamar dele, que fique bem claro. Passou para um patamar bem acima, que eu não tenho nada a ver com o patamar. Onde ele mora, com qual carro que ele anda, eu não tenho nada a ver. Eu protejo ele. Ele não pode chegar atrasado. Se ele morar no Rio de Janeiro e chegar aqui todo dia no horário, não vou cobrar nada dele. Onde ele mora? Ele morava aqui do lado, chegava todo dia no horário. Ganhou a posição, mudou de patamar, tem todo o direito. Ele não tem direito de chegar atrasado. Ele é igual a qualquer outro jogador aqui dentro. Ele é tratado da mesma forma que eu trato o Soares. O tratamento é igual para todo mundo. A caixinha existe para isso. Então tem horas, se você tiver um filho, ele começa a cometer erros, indisciplina todo dia, você tem que travar ele de uma forma ou de outra. Não é só tirando a mesada dele. Foi o que aconteceu com ele. Ele continua atleta do clube, ele continua tendo o meu respeito, continua aconselhando ele. Eu quero sempre o bem dele, como sempre quis o bem de todos os jogadores. A punição dele já foi dada. Agora ele continua o trabalho dele, como ele sempre fez. Não cometa mais indisciplina e daqui a pouco aparece outra oportunidade para ele. Simples. Agora, que fique bem claro, o clube, o treinador, não tem nada a ver com A, B ou C lá fora. O clube e o treinador tem a ver com o atleta aqui dentro. Se ele cometer atos de indisciplina, ele tendo empresário ou não, ele ou qualquer outro jogador, ele vai ser punido. Ele vai ser punido. Até porque eu já dei o exemplo do colega de vocês. E você também trabalha numa empresa. Então faz o seguinte, amanhã não vai trabalhar. Semana que vem não vai de novo. Vamos ver o que o teu chefe vai fazer contigo. É muito simples. Dentro que bate lá, bate cá.